João, capítulo 9. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: Não é esse o homem que ficava sentado pedindo esmola? É. Não é, mas é parecido com ele. Porém, o homem que era cego dizia: Sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. E onde está esse homem? Não sei. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo. O homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. Como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso houve divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem: Você diz que ele curou você da cegueira. E o que é que você diz dele? Ele é um profeta. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso chamaram os pais dele e perguntaram: Esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego? E como é que agora ele está vendo? Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como é que ele agora pode ver e não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade. Perguntem e ele mesmo poderá explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: Ele é maior de idade. Perguntem e ele mesmo poderá explicar. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: Jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que este homem é pecador. Se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Mas o que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Eu já disse, e vocês não acreditaram. Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Você é que é seguidor dele. Nós somos seguidores de Moisés.
Sabemos que Deus falou com Moisés, mas esse homem aí, nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Que coisa esquisita, hein? Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Eu sei que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria feito nada. Você nasceu cheio de pecado e é você que quer nos ensinar. E expulsaram o homem da sinagoga. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e, quando o encontrou, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Você já ouviu. É ele que está falando com você. Eu creio, Senhor. E o homem se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: Eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram a Jesus: Será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa. Mas, como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. O segundo livro das Crônicas, capítulo 6. Então Salomão orou assim: Ó Senhor Deus, Tu resolveste viver entre as nuvens escuras. Mas agora eu construí para Ti uma casa, um lugar onde viverás para sempre. Aí Salomão virou, olhou para o povo, que estava todo de pé, e pediu a bênção de Deus para todos. Depois disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, pois pelo seu poder ele cumpriu a promessa que tinha feito a Davi, o meu pai, quando lhe disse: Desde o dia em que tirei o meu povo do Egito, eu não escolhi nenhuma cidade de todas as tribos da terra de Israel para ali construir um templo a fim de ser adorado nele. Nem escolhi nenhum homem para governar o meu povo de Israel. Mas agora escolhi Jerusalém como lugar onde serei adorado. E escolhi você, Davi, para governar o meu povo. E Salomão continuou: Davi, o meu pai, tinha planos de construir um templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem
quando planejou construir um templo para mim. Mas você não o construirá. Será o seu filho quem construirá o meu templo. E agora, o Senhor cumpriu a sua promessa. Eu fiquei no lugar do meu pai como rei de Israel e construí o templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Ali eu coloquei a Arca da Aliança, onde estão guardadas as placas de pedra da aliança que o Senhor Deus fez com o povo de Israel. Então, na presença de todo o povo, Salomão ficou em frente do altar e levantou as mãos. Ele havia mandado construir no pátio do templo um estrado quadrado de bronze que media 2,20 metros em cada lado e 1,30 metro de altura. Ele subiu no estrado e, na presença de todo o povo, se ajoelhou, levantou as mãos para o céu e orou assim: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti no céu ou na terra. Tu és fiel à aliança que fizeste com o teu povo e lhes mostras o teu amor quando eles, com todo o coração, vivem uma vida de obediência a ti. Pelo teu poder, cumpriste a promessa que fizeste a Davi, o meu pai. No dia de hoje, todas as palavras da tua promessa foram completamente cumpridas. E agora, ó Senhor, Deus de Israel, eu te peço que cumpras a outra promessa que fizeste ao meu pai, quando lhe disseste que sempre haveria um descendente dele, governando como rei de Israel, contanto que eles te obedecessem com o mesmo cuidado com que ele obedeceu. Portanto, ó Deus de Israel, faze com que se cumpra aquilo que prometeste a teu servo Davi. Mas será que, de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas, aqui na terra? Tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu. Como poderia este templo que eu construí ser bastante grande para isso? Ó Senhor, meu Deus, eu sou teu servo. Escuta a minha oração e atende os pedidos que te faço. Olha de dia e de noite para este templo, o lugar que escolheste para nele seres adorado. Ouve-me quando eu orar com o rosto virado para este lugar. Escuta as minhas orações e as orações do teu povo quando eles orarem com o rosto virado para cá. Sim, da tua casa no céu, ouve-nos e perdoa-nos. Quando alguém for acusado de prejudicar outra pessoa e for trazido até o teu altar, neste templo, e jurar que é inocente, ó Deus, ouve do céu e julga os teus servos. Castiga o culpado como ele merecer e declara que não tem culpa aquele que for inocente, recompensando-o como ele merecer. Quando, por ter pecado contra ti, o teu povo de Israel for derrotado pelos seus inimigos, e quando ele se virar para ti e vier a este templo para te louvar e pedir o teu perdão,
escutam-o do céu. Perdoa o pecado do teu povo e leva-o de volta para a terra que deste a ele e aos seus antepassados. Quando o céu se fechar e não chover, porque o teu povo pecou contra ti, e então eles se arrependerem e virarem o rosto na direção deste templo e orarem e te louvarem, depois que os tiveres castigado, escuta-os do céu. Perdoa os pecados dos teus servos, o povo de Israel, e ensina-os a fazer o que é direito. Então, ó Deus, faze cair chuva sobre esta tua terra que deste ao teu povo para ser deles para sempre. Quando nesta terra houver falta de alimento, ou houver pragas, ou as colheitas forem destruídas por ventos muito quentes, ou por bandos de gafanhotos, ou quando o teu povo for atacado pelos seus inimigos, ou quando houver peste ou doença entre o povo, escuta as suas orações. Se alguém do teu povo de Israel, sentindo o peso da sua desgraça e do seu sofrimento, estender as mãos na direção deste templo e orar, escuta a sua oração. Ouve o teu povo do teu lar no céu e perdoa-o e ajuda-o. Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Trata cada pessoa como merecer, para que o teu povo te tema e te obedeça todo o tempo em que eles viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quando um estrangeiro que viver numa terra bem longe daqui ouvir falar da tua fama e das grandes coisas que tens feito, e vier te adorar e orar com o rosto virado para este templo, ouve a sua oração. Lá do céu, onde vives, escuta-o e faze tudo o que ele te pedir, para que todos os povos da terra possam te conhecer e temer, como faz o teu povo de Israel. Então, eles ficarão sabendo que este templo que eu construí é o lugar onde deves ser adorado. Quando ordenares que o teu povo saia para a guerra contra os seus inimigos, e o teu povo orar a ti, virado para esta cidade que escolheste, e para este templo que construí, em honra do teu nome, escuta do céu as suas orações e os seus pedidos. Ouve-os e dá-lhes a vitória. Quando o teu povo pecar contra ti, e não há ninguém que não peque, e na tua ira deixares que os seus inimigos os derrotem e os levem como prisioneiros para alguma terra inimiga, longe ou perto daqui, escuta as orações do teu povo. Se ali, naquela terra, eles se arrependerem e orarem a ti, confessando que foram pecadores e maus, ouve as suas orações, ó Deus. Se naquela terra eles verdadeiramente e sinceramente se arrependerem e orarem a ti, virados na direção desta terra que deste aos nossos antepassados, desta cidade que escolheste e deste templo que construí em honra do teu nome, escuta as orações deles. Do teu lar, no céu, ouve-os e dá-lhes a vitória.
Perdoa os pecados que o teu povo tem cometido contra ti. Agora, ó meu Deus, olha para nós com simpatia e ouve as orações que foram feitas neste lugar. Levanta-te, ó Senhor Deus, e vem para o teu lugar de descanso, junto com a Arca da Aliança, que representa o teu poder. E os teus sacerdotes façam sempre o que tu queres, e que todo o povo fique alegre por causa da tua bondade. Ó Senhor Deus, não rejeites o rei que escolheste. Lembra do teu amor para com o teu servo Davi. Malaquias, capítulo 3. O Senhor Todo-Poderoso diz: Eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor, a quem vocês estão procurando, vai chegar de repente ao seu tempo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar, será como sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro ao fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. Então as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradarão a Deus, como acontecia nos tempos passados. O Senhor Todo-Poderoso diz ao seu povo: Eu virei julgá-los e darei sem demora o meu testemunho contra todos os que não me respeitam, isto é, os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falso, os que exploram os trabalhadores e os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com vocês. O Senhor diz: Eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como seus antepassados. Abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam: como é que vamos voltar? E eu pergunto: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam: como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas pareiras darão muitas uvas.
todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. O Senhor diz: vocês falaram mal de mim e ainda perguntam: o que foi que falamos contra ti? Vocês dizem: não vale a pena servir a Deus. Não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda ou vestir roupas de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos. É fácil notar que os orgulhosos são felizes e a gente vê que tudo dá certo para os maus. Quando põem o Senhor à prova, eles não são castigados. Então os que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e ele escutou com atenção o que estavam dizendo. E na presença dele foram escritos num livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam. O Senhor Todo-Poderoso diz: eles serão o meu povo. Quando chegar o dia que estou preparando, eles serão o meu próprio povo. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem.